Aos 63 anos, o jornalista e escritor paraense Edir Augusto Proença é considerado pela crítica literária como uma das grandes revelações do romance policial brasileiro, o gênero noir. Sua escrita veloz e emocional atravessou o Atlântico e chegou à França, onde foi festejado e recebeu um prêmio importante. Para este papo no Tucupi, fomos recebidos por Edir em seu apartamento no centro de Belém, onde também já morou seu pai, o jornalista, compositor e radialista Edir de Paiva Proença. Edir, além da paixão pelo Clube do Remo, o que mais o teu pai, o Edir Proença, te influenciou? Bem, ele acho que me influenciou em tudo, a mim e meus irmãos também, não posso deixar de dizer. Ele lutou muito que nós não seguíssemos na carreira de rádio, ele achava muito difícil e muito arriscada. Queria que nós todos fizéssemos concurso para o BASA, para ficar seguros, né? Nenhum de nós fez isso, nós somos 5 irmãos, 4 são jornalistas e radialistas até hoje, né? Mas eu tenho, você sabe que eu escrevo uma crônica às sextas-feiras, e eu vi um filme essa semana que me lembrou dele, que era um filme que falava sobre a bondade, e acho que a principal influência que meu pai me deu foi uma frase que ele disse uma vez para mim, que eu perguntei para ele, mas afinal, o que é que tu querias que eu fosse? E ele disse para mim, quero que você seja um homem bom. E isso me marcou muito. E você cumpre ao pé da risca que você é um homem bom? O que eu acho que a grande vontade de ser bom é determinada pela consciência, entende? Porque nós humanos, cheios de erros, a gente faz muita porcaria, faz coisas erradas. Mas acho que a consciência que se fez errado e a reflexão sobre isso depois é que é importante. Eu digo, você é um escritor da geração dos anos 80, e aí quando chega nos anos 2000, os seus romances, os seus livros, eles passam a ser conhecidos nacionalmente, através da editora Boitempo, e até internacionalmente, por uma pequena editora parisiense, Asfalto. E você consegue, digamos assim, chegar lá, né? Consegue ser conhecido no Brasil inteiro. O que foi que mudou na tua vida o ofício de escrever? Puxa, olha, eu comecei a escrever muito cedo. Volto a falar da família, eu cresci junto de livros e jornal, muito jornal, revista. Então o vício disso e o incentivo muito cedo de amigos me fez começar a escrever para jornal com 17 anos, 16. Com 16 eu escrevi minha primeira peça de teatro. E aí você começa a escrever, e aí houve uma época que me interessei pela poesia marginal, comecei a perceber que o que eles faziam era parecido com o que eu pensava. E aí comecei a escrever livros assim, lancei livros de crônicas também, que já com uma influência forte do meu pai, influência de Fernando Sabino, os grandes escritores, aqueles mineiros todos, que meu pai também gostava, Nelson Rodrigues, e aí comecei a escrever crônicas também. E aí, de repente, muito acidentalmente, o Edgar Augusto, meu irmão, que na época dirigia a Rádio Cultura, chegou e me disse, olha, nós estamos pensando em recriar as radionovelas. E as radionovelas aqui no Pará foram de uma importância brutal em termos de desenvolvimento, de interesse das pessoas, isso até os anos 50. E aí eu disse, bom, isso é muito bom, mas nessa época que estamos vivendo, devia ser ali pelos anos 90, nós estamos aí com muitos sons, nossa vida é cheia de sons hoje em dia, é som de despertador, som do celular, som disso, som daquilo, então eu acho que tem que ter muito som. Aí fiquei pensei, digo, poxa, eu acho que a novela podia começar com um crime e as mensagens no celular, na secretária eletrônica, que na época ainda aí vicejava, seriam interessantes, o som e tal, né? Bom, a radionovela nunca voltou, mas eu percebi que tinha um fiapo de história para começar a escrever, e comecei a escrever por puro diletantismo, e aí as coisas foram surgindo e veio naturalmente toda a inspiração dos milhares de livros que eu leio de autores nacionais nessa área policial, e também por trás alguma coisa que eu queria revelar, que é o escritor escolhendo um seu cenário, o meu cenário é a minha cidade, o meu cenário é aquilo que me cerca, e penetrando nas pessoas para saber o que as pessoas pensam a respeito. Quando eu terminei, eu lancei Os Éguas, e dei uma sorte. Você me diz o que eu dei muita sorte,
Você imagina que eu estava 1 ano aí esperando, tinha um cara que estava me enrolando, não acontecia nada. E aí eu li que uma editora chamada Boitempo, que era de uma paraense chamada Ivana Jenkins, que morava há muito tempo em São Paulo, havia ganho um prêmio Jabuti, dos vários que ela já ganhou, que é um prêmio famoso na área de literatura. Eu mandei uma carta para ela perguntando se ela se interessava. Ela me disse que era uma editora de biscoitos finos, ensaios. Hoje em dia cresceu, está muito grande, maravilhosamente, mas que ela leria. E eu mandei para ela e ela topou. 20 anos depois, ela me disse que ao receber o meu livro, havia gostado tanto que ficou em dúvida se havia gostado porque eu era de uma família amiga, se era paraense, e deu para outras pessoas lerem, e somente após essas pessoas lerem é que ela decidiu lançar meu livro. E aí vieram alguns anos de lançamento nacional totalmente desconhecidos pela mídia lá paulista, do carioca, muita coisa, né? Foi muito difícil, até que a editora, na feira de Frankfurt, que é uma feira importante que acontece todo ano lá na Alemanha. Antes de tu entrar na feira de Frankfurt, queria que tu dissesse assim, o que é que fala os Éguas? Os Éguas falam de Belém, das famílias de Belém. Há uma coisa engraçada, quando ele lançou, a pessoal da livraria Cultura, que é uma fortíssima livraria de São Paulo, ligou para o Boitempo e dizia: para as máquinas, tem um erro, o nome do livro é As Éguas, como é que você me põe os Éguas? Aí teve que dizer: não, deixa como está, que é isso, né? Porque nós sabemos o que é um égua, né? O égua é uma circunstância, exato, que é uma figura que não é agradável, não é agradável. Que é um pouco burro, né? Exatamente. Então eu peguei, é uma reunião de pessoas que sentem-se provocadas por alguma coisa, cada uma está procurando uma coisa, cada grupo de pessoas procura uma coisa, eles não acham e são levados a um final que é forte, muito forte, tá entendendo? E Moscou? Moscou, eu estava escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, 2 romances, por puro diletantismo, entende? E aí eu, por algum motivo, parei, sei lá, aconteceu, me chateei, qualquer coisa. E aí eu li no jornal uma notícia sobre delinquência juvenil no Mosqueiro. E li, e não era só uma brincadeira, havia sido uma coisa bem forte, que é uma coisa que infelizmente hoje temos bastante lá. E aí eu pensei em quebrar o vidro daquele mosqueiro que eu conheci, que era um mosqueiro que era uma pequena camelote, dizendo assim, onde as pessoas que tinham umas posses passavam o mês de julho. Bucólico, não é? Você conhecia todo mundo, né? As namoradas e tal. Isso não era só da minha geração, mas eu me lembro do meu pai indo para Mosqueiro, contando as histórias todas, ele, os parceiros, as músicas que tocavam, né? Então eu decidi quebrar esse vidro, chamando de Moscou, que é uma coisa que a garotada chama para Mosqueiro, né? E trabalhando sobre essa delinquência juvenil num texto bastante forte. Eu começo a exercitar nesse livro o que se chama de estilo, que é o que diferencia os autores, né? Encontrar um estilo é uma coisa muito difícil, e eu comecei a encontrar na supressão de tudo que é exagero em cada frase, tá entendendo? Comecei a apertar as frases, fazer com que cada uma delas tivesse uma grande intensidade e, sobretudo, dissesse tudo usando poucas palavras. E é isso que eu volto para aquela pergunta inicial. O que é que mudou em ti saber que pode hoje escrever profissionalmente, reconhecido por uma editora francesa, reconhecido por uma editora nacional como é a Boitempo? Tito, eu não sei se eu sou muito ingênuo, mas apesar de escrever hoje profissionalmente, eu escrevo porque eu quero e escrevo sobre o que eu quero, entende? Quer dizer, penso que, na minha ingenuidade, penso que posso perder aquilo que eu tenho de mais importante se, por algum motivo, escrever pensando em dinheiro, pensando em escrever aquilo que talvez as pesquisas possam indicar que funcione melhor comercialmente, entende? Então eu não tenho isso, não me preocupo com isso. Eu me preocupo... Houve uma pessoa em uma dessas reuniões que a gente participa que disse que talvez eu fosse moralista, entendendo? E eu parei para pensar e disse: talvez,
Talvez eu queira, de alguma maneira, com meus livros, gritar alguma coisa sobre as coisas que eu considero erradas, tá entendendo? No Moscou, sim, sobre aquilo que nós tratamos as pessoas, os jovens, sobretudo, no Brasil de hoje, que não tem... que o sistema educacional é muito ruim, que não há cultura, esporte, quer dizer, eles crescem sem uma ética, sem uma moral, e sobretudo distante dos pais. Os pequenos grupos de adolescentes acabam por formar sua própria moral e partem para fazer coisas que nós achamos terríveis, mas no grupo parecia absolutamente correto fazer, né? Então, penso e grito sobre isso, né? Tem um outro livro, que é um livro chamado O Casa de Caba, entendendo? Que... Deve ser publicado, já foi publicado? Já foi publicado também. O Casa de Caba saiu primeiro na Inglaterra. Teve um nome, o Hornet's Nest, que é ninho de abelhas, digamos assim, né? Mas não aconteceu nada com esse livro. Mas aí, há Boitempo havia vendido, essa altura, também para duas meninas, muito jovens, da Asphalt, para lançar na França. E aí, de repente, crau, tá entendendo? As coisas começam a acontecer. Eu diria, nesse teu mais recente livro, Psica, fez sucesso na França, inclusive aqui, pelo menos sucesso de crítica, né? Foi muito bem recebido pelo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, umas resenhas interessantes em algumas revistas. Eu te pergunto, você é um novelista no ar? Né? Porque a diferença entre romance, conto e novela é muito pequena, né? Só pelo tamanho. Exato. Ou você seria aquilo que o Alfredo Borges chamou para o Rubens Fonseca, um adepto da literatura brutalista? Isso é interessante, essa do brutalista. Não sei, eu penso na violência que nós vivemos hoje no nosso mundo. Penso nos jornais, antigamente nós tínhamos os jornais de meio-dia, 13h, que eram assuntos amenos, escritores dando entrevistas, atores, o que é que está passando, já saiu tal livro. E hoje em dia você tem nos jornais todos do dia um boletim policial, fotografias de cadáveres e essas coisas. Nós estamos vivendo um tempo muito forte, essa que é a verdade, e penso que isso reflete na minha literatura. Penso que, quem sabe até essa impressão que dá esse tipo da literatura seja a compreensão do mundo que nós estamos vivendo, entende? Quer dizer, os franceses agora lá, eles ficaram muito assustados com uma das cenas do meu livro. De que trata a Psica? Bom, a Psica é porque eu também comecei a me impressionar muito com a questão do tráfico branco, de escravas brancas, como chamam, que acontece no mundo todo, acontece em Paris, acontece em Rio de Janeiro, mas acontece em Belém também, fortemente, pela nossa posição geográfica. Eles vão daqui, às vezes, para Cayena, ou vão para o Suriname, de lá partem para a Holanda, partem para o Caribe. Essas moças que são entregues pelos pais, ou são raptadas, elas são enganadas porque dizem que elas vão ganhar muito dinheiro, ou então são vendidas pelos pais. Tráfico de pessoas, né? Tráfico de pessoas, vendidas pelos pais por pura miséria, tá entendendo? E isso me espantou muito, e eu, aqui em Belém, durante 2 anos, colecionei matérias que saíram no jornal, aqui em Belém, sobre isso. E também me interessei pelos ratos d'água, que são uma característica nossa, devido aos nossos rios, tá entendendo? Aos nossos rios, que são nossas ruas, e isso eu sempre quero apresentar algo diferente para o público a partir da minha região, entende? Pois é, a economia de palavras, os pontos seguidos, você acha que foi isso que talvez tenha pegado a crítica? Olha, você sabe que saiu agora em março na França. Eu tenho um bolo desse tamanho que eu imprimo de reportagens que saem na França a respeito do livro. É impressionante. E eles se assustaram muito com essa cena que eu vou te contar, que houve um assalto, o sujeito tinha uma venda na beira do rio com a mulher, eles entraram na casa de noite, tipo, eu quero comprar açúcar, tá fechado, mas eu preciso. Aí a mulher desce, vai abrir a porta, o cara entra para assaltar, o marido do segundo andar dá um tiro, mata atinge na barriga um dos bandidos, eles saem correndo feridos e resolvem pegar a mulher como refém. No meio do rio, dentro do barco, eles fugindo, a mulher, o rapaz morre, que era irmão do outro, e o outro revoltado pega um facão e esquarteja essa mulher. Isso é verdadeiro, está no jornal. E eles ficam lá, meu Deus, que lugar é esse? Tá entendendo? É o lugar que nós estamos vivendo. E aí, o cara pega em São Paulo, Rio de Janeiro, e diz, esse cara está fazendo sucesso na França, vai ver que é bom, né? Deixa eu ver. E aí começam a dizer que é bom o livro.
As coisas funcionam assim, tá entendendo? Aí eu só faltei dizer para eles, você me desculpa a palavra, mas então já sobrou um bocado de tempo, vocês é que não tinham visto, vocês não tinham lido, entende? E aí eles começam, eu percorri isso tudo aqui do Brasil, em feiras, em coisas de livro, dando entrevista para tudo quanto é lado. Eu cheguei com o Leonardo Padura, o cubano, que virou um grande amigo meu. Também é um autor da Boitempo, né? Sim, autor. Pois é, nós estávamos percorrendo umas feiras, cheguei lá no Recife, e aí, porque o cara é cubano e tal, veio toda a galera do Partido Comunista lá na plateia, né, e tal. Aí nós fomos ser apresentados. Aí vem um sujeitinho lá, um senhorzinho, porque Padura, Cuba, porque Padura. Aí eu aqui digo, porra, acho que eu tô de penetra nessa história, fiquei lá na minha, né? Aí ele, Leonardo Padura. Aí o Padura pega o microfone e diz, a semelhança que tem entre a minha escrita e do Edir Augusto é essa. Por que o Edir Augusto fazia isso e tal? Pô, o Sacana foi muito bacana comigo. Ele foi, você passa por isso, entende? Eu tô bem ali, em Belém, o cara tá aqui no Recife e ele não sabe. Tá entendendo? Ele não sabe. E essa história do bairrismo que se chama, o compositor paraense, o artista paraense, a circunstância do escritor paraense, isso é ruim ou é bom, né? Porque o escritor, na realidade, escreve uma obra para o público, de modo geral. Se eu escrevo em português, né? Não me determina que, né? Bom, isso é difícil, sabe? Primeiro que eles não sabem onde fica o Pará. Eles pensam que aqui no Nordeste é a mesma coisa, entende? E não sabem a questão de palavras, de sotaque, ficam impressionados com a correção do nosso português, entende? E ficam... Você muitas vezes se sente assim, eu já passei por isso por muitas vezes. Você reage, tá entendendo? Eu reajo positivamente, até porque não vou esculhambar o cara também, que está fazendo a burrice, né? Mas é difícil, sabe? Penso que o Brasil não se conhece, né? Agora, Edir, você é um dos resistentes do teatro, né? Eu não digo nem do teatro paraense, mas do teatro. Do teatro. Você faz. O que aconteceu com o teatro no Brasil? Acabou? O que foi que houve? Você vem resistindo desde os anos 80, né? Sim, 70. Desde o final dos anos 70 eu já estava aí fazendo as coisas. Mas olha, o teatro sempre esteve em crise. Sempre. Isso é fato, né? Hoje ele luta, e dependendo do lugar onde ele está sendo feito, ele luta contra as forças locais, né? No caso, as concorrências da imagem. Hoje nós vivemos um mundo muito imagético hoje em dia, né? E o teatro tem todo um fazer artesanal também, né? O teatro hoje, num mundo que só quer saber eu tombo, você tomba, aquela coisa de funk, as pessoas querem ir no show para encher a cara, beijar muito e ir para casa estourado, né? Quer dizer, as pessoas não querem ir, digamos, a um show de música para ouvir o compositor cantar, pô, mas isso é bacana, e pensar, e depois, vamos lá, não querem ir para o teatro para escutar, o cara diz, não é comédia? Não, não vou, não, muito chato, tá entendendo? Porque não quer ir para ouvir uma palavra que vai fazê-lo refletir sobre problemas do mundo, problemas dele, da cidade dele, do que está acontecendo, depois sair para jantar e discutir o assunto, né? Isso é uma realidade dos nossos dias. O Grupo Cuíra ainda está nativo? Está nativa. O Cuíra, esse sim é um resistente. Foi criado em quando? Foi criado há 30 anos atrás, eu não me lembro agora para te dizer, mais de 30 anos, 32 deve ter mais ou menos. Você tentou resistir também com teatro, aqui sim. Na rua Riachuelo. Sim, você sabe que aqui junto de casa, onde nós estamos, né? Um teatro, é muito louco você conseguir... Teatro independente? 9 anos sem nenhum tipo de ajuda de ninguém, entende? Segurando aluguel, água, luz, telefone, empregados, porque é um lugar de 100 poltronas. Eu comprei 100 poltronas do Cinema Nazaré, que fechou, entende? Aí botamos 100 poltronas, consegui que doassem ar-condicionado, fizemos um palco italiano com madeira da Madeirex, eu não me lembro agora, desculpe, não me lembro, que é um amigo também, uma madeira moderníssima, tá entendendo? Era um teatro, entende? Mas aí começamos a perder, os craqueiros enchem aqui a frente da Riachuelo, nos tratavam muito bem, mas as pessoas olham de longe e dizem, não vou passar lá, aquele monte de craqueiro, né? Aí você já não tem a ajuda do governo do estado, não tem a ajuda do governo municipal, tá entendendo? As pessoas não te incentivam, elas dizem, para com isso, para de ser chato, vai-te embora para casa, cara, deixa de encher o saco com isso, né? Aí nós fechamos, mas agora estamos na Cidade Velha, número 287, Dr. Malcher. É uma casa enorme, dessas casas antigas, lindas, tá entendendo? Com espaços grandes. E estamos experimentando um tipo de teatro que é um tipo de teatro ao alcance do tato.
Não, ninguém vai sentar no seu colo, ficar enchendo o saco, aquelas coisas que antigamente se fazia muito no teatro. Mas a mágica se passa bem na sua frente. É muito interessante, sabe? Já fizemos uma peça lá, estamos pensando em outra. Já fizemos uma peça num ônibus que saiu pela cidade. A cada parada ele pegava uma atriz que entrava e dava seu texto. E a plateia dentro do ônibus, seguindo, dava uma grande volta, sabe? Quer dizer, você procura fazer o teatro, né? Você procura mostrar para as pessoas o mundo, o que está acontecendo, né? Mas é parte, a crise é parte e o teatro sempre esteve em crise. Edir, você falou aí da falta de apoio do poder público e você foi um dos mentores ou um dos líderes de um movimento que tentava recuperar um pouco da cultura brasileira, né, da cultura do Pará, em relação às nossas secretarias, tanto estadual como municipal, no maior apoio ao artista paraense. O que era exatamente esse movimento? Qual é a visão que você tem hoje da cultura que se faz no Pará? Bom, a cultura, em termos mundiais, ela se tornou um grande negócio. Ela movimenta o mercado, ela gera empregos, gera impostos, gera uma série de coisas, fora a questão por si só da área de cultura, né? O que nós temos no estado do Pará e em outros estados do Brasil, mas temos aqui, é uma ignorância por parte das pessoas que são levadas a esses cargos. Elas não estão preparadas para isso, elas não entendem o que estão fazendo. Aí, não entendendo, elas também não querem ficar sem fazer nada, imaginam e fazem coisas tipo uma quermesse. Não acontece nada, elas não, no mundo inteiro, você hoje está preocupado em fazer projetos que preparem para criar um mercado. Se você não criar um mercado de música, de literatura, de teatro, tá entendendo? Você não pode viver só de eventinhos, porque você faz o evento, o artista está lá se apresentando, na segunda-feira ele está na casa dele dizendo, eu não sei como vou pagar hoje a minha conta de luz, tá entendendo? Porque ele não tem um trabalho sequente, ele não tem nada que realize. E o que nós temos hoje nas nossas secretarias são pessoas que têm absolutamente ignorantes sobre o assunto. E hoje o teatro uma coisa... Explica melhor como ignorante sobre o assunto. Porque essa questão é a questão da administração cultural. Há pessoas que se formam em administradores culturais, que sabem como promover a criação desse mercado, buscar verbas para isso, garantir toda essa situação. É um trabalho longo, você não vai fazer isso em um ano, você faz em 2, você começa a engatinhar, a criar. E veja que o nosso estado é o tamanho de um país, ele é gigantesco. É preciso trabalhar com as cidades polo, é preciso conversar com os prefeitos, é preciso trabalhar e constituir isso, tá entendendo? Quer dizer, isso não é fácil, é preciso ser profissional, entender do assunto, não tratar o assunto de maneira política, pelo menos até onde se possa dizer isso, né? De alguma vez nós já tivemos, então, alguma política cultural no Pará? Eu acho que não, porque o desenvolvimento desse assunto se deu nos últimos 30 anos, talvez, até há 30 anos atrás, ainda realmente era uma coisa mais... Coloca o titular porque ele gosta de música, coloca que ele vai ficar lá na secretaria, né? Mas de uns 30 anos para cá, houve essa revolução no mundo de ocupar o mercado, criar tudo isso, dar emprego para as pessoas, gerar impostos, entende? Fora a questão de cultura. Acho que nunca tivemos. Eu passei pela Secretaria de Cultura também. Como é que foi a sua experiência? Bom, eu também não sabia nada quando cheguei lá, mas tinha muita informação que já era alguma coisa. E eu procurei agir, não como secretário, o secretário era o senhor Dr. Guilherme Lapenha, ele era o secretário, mas eu era a pessoa que fazia a política cultural. E aí comecei a trabalhar lentamente para criar esse mercado de música, de literatura, e falhei, lamentavelmente. Funcionou? Não, eu estive lá por 2 anos apenas e estava engatinhando, tá entendendo? E eu falhei, lamentavelmente, na questão do teatro, porque após me reunir cansativamente com todos os diretores e aceitar tudo e determinar tudo o que ia ser, eles levaram para uma plenária, tá entendendo? E aí não podiam ficar atrelados ao governo, e não podemos, temos que ser contra, e aí nessa área eu falhei, tá entendendo? Mas aí, como sempre acontece no Brasil, que infelizmente a administração que seguiu, a administração do Lapenha, primeiro a administração do senhor Carlos Santos, depois de Almir Gabriel, eles naturalmente esqueceram, acabaram com tudo que estava sendo feito e começaram a fazer aquilo que eles achavam que deviam, né? Que meu entendimento, por favor, baixo, estou entendendo, eles também ignorantes, não sabem o que estavam fazendo ali, mas enfim. E o movimento de 2013 conseguiu renovar esses rumos, não? De ter uma oposição à cultura, pelo menos
a política cultural? Não, é difícil, foi muito difícil e não conseguimos. Eu diria porque nós artistas aqui no Pará também, para nossa desgraça, somos desunidos. Nós fizemos realmente uma frente, na época estávamos tentando, quase conseguimos o acesso ao próprio governador, mas houve na época também a votação dessa lei, entendendo, na área municipal e estadual, de criar conselhos e tal, e isso nos atrapalhou. Fazer um fundo de cultura. Nos atrapalhou, porque foi naquele momento em que ou nós escolhíamos uma briga ou outra, né? E a maioria se foi brigar por essa questão dos conselhos, que é uma coisa que até hoje não é obedecida. Enfim, recentemente os vereadores, eu creio, votaram contra a cultura para acabar com essa destinação mínima de 1%, se eu não me engano, do orçamento para a área de cultura, né? Quer dizer, nós vivemos, infelizmente, constantemente, momentos ruins aqui em Belém, bem difícil. Hoje em dia, você conseguir montar uma peça de teatro e ter mais de 30 pessoas na plateia é muita coisa. Hoje em dia, você monta um show, tá entendendo? E tem pouca gente na plateia, você não consegue fazer um show e pegar um fim de semana inteiro, 3 finais de semana, porque você ensaia durante 2 meses, 3 meses, e para se apresentar durante um final de semana, não me parece que seja correto para ninguém, não dá dinheiro para ninguém, não dá emprego para ninguém, não dá impostos, né? E não cria nada. Para você lançar um livro hoje aqui em Belém, você não tem para onde correr. Eu tenho, você sabe, a Flipa, que com outros escritores locais, nós nos reunimos e fizemos uma feira que acontece na Fox Livraria, no terceiro final de semana de outubro, e a cada Flipa nós lançamos as nossas dispensas da Fox e da editora Imperial, um autor novo que está estreando. Quer dizer, isso é um trabalho que deveria ser feito por nós. Uma oposição à Feira do Livro. Sim, a Feira do Livro é um grande embuste. Tá entendendo? A Feira do Livro não devia existir da maneira que é, pretensiosa como é, pensando que é. Se você é um empresário particular e quer fazer uma Feira do Livro, você aluga um hangar, você subloca o espaço lá para livrarias ou quem quer que seja, você chama alguns escritores nacionais, tá entendendo? Para dar um brilho e tal, muito bem, ganhe seu dinheiro e vá. Mas quando é o Estado, tem que ser o ápice de uma programação do ano inteiro, em todo o estado, tá entendendo? Que tem três fontes. Tá? Primeiro, tem que animar o lançamento de novos escritores. Em segundo lugar, ela tem que relançar livros importantes para o Estado, para a cultura do Estado que estão fora de circulação. E em terceiro, ela tem que popularizar os autores de agora. Isso acontece em todo o Estado. E quando chega no final do ano, ela pega e faz o seu ápice, ela faz essa feira pan-americana, alimentando esse mercado, e pode até chamar um ou outro desses autores famosos no Brasil todo para dar um brilho, evidente. Mas o centro da festa é a literatura feita aqui, entende? É a literatura espalhada pelo Estado, mostrando o que é que se faz aqui. Se não for assim, não pode ser feita pelo Estado. Entende? Da maneira que é feita, é como se fosse um empresário qualquer. As livrarias colocam os livros que estão encalhados, tá entendendo? Para vender de pequeno preço. E eu não acredito nesses números espantosos que eu ouço, que vendeu não sei quantos milhares de livros. Eu não acredito. Não acredito, entende? Edir, como é que você consegue administrar o seu tempo com o executivo de rádio, que você toma conta, né? Você é o principal executivo da Jovem Pan local, e a sua vida de artista? Nem eu sei, Tito, mas o rádio é minha vida. O rádio é a minha ocupação desde cedo na minha vida. Eu sou um estudioso também do assunto, nunca parei de me informar. Enfim, é difícil. Hoje em dia você tem táticas, você tem pesquisas, você tem Instagram, Facebook, Twitter, você tem que lidar com tudo isso. O rádio acaba sendo uma fonte que não é somente o rádio, mas é uma força que se junta com todas essas outras forças para atingir o ouvinte, que música ele quer ouvir, que horas ele quer ouvir, entende? Quer dizer, hoje em dia cada vez mais técnico fazer rádio, mas com tanto tempo nessa profissão, que já tenho meus filhos trabalhando comigo e com o Janjo, que é meu parceiro, lá nós dois trabalhamos lá na rádio. Você fica mais fácil, você tá entendendo? Agora, se você me perguntar como eu divido esse tempo para fazer tudo isso, eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Mas o que eu digo que é mais importante, Tito,
O mais importante na minha vida é que eu trabalho com alegria, trabalho por prazer. Eu gosto de rádio, como gosto de escrever, gosto de escrever para teatro, gosto de ir para o ensaio, gosto essa movimentação toda me interessa e me faz feliz.